Olá pessoal, gravando esse pequeno vídeo de revisão para vocês, para reforçar para a atividade de quarta-feira. Será uma breve atividade que vocês vão fazer na quarta-feira, já que nesta quarta, amanhã, não teremos aula em função do feriado. Bem, retomando aqui o que nós já falamos, apenas uma revisão, começamos com o gênero textual. Então, o gênero textual são atividades de interação, são atividades comunicativas que se realizam através de um gênero, né? Se realiza através de um texto que apresenta um formato relativamente estável. Por que relativamente estável? Porque os gêneros textuais, eles modificam, se alteram, conforme a construção, a evolução da sociedade, né? Como são atividades, como são realizações comunicativas que se dão dentro de um domínio discursivo, ou seja, dentro de uma esfera de atividade comunicativa, por exemplo, se a gente pensar no jornalismo, existem diversos gêneros textuais que circulam nesse campo, ou nesse domínio, ou nessa esfera de comunicação. Nós partimos então aqui de um anúncio, né? Que um anúncio é um gênero textual, e a gente vai fazer uma breve análise apenas para fazer esse recorte do que é o gênero textual. Existe uma infinidade de gêneros textuais, nós selecionamos alguns desses gêneros para discutir com vocês aqui nesse vídeo rápido. Então, o anúncio publicitário faz parte da esfera publicitária, como vocês já sabem. A esfera publicitária ela visa, sobretudo, a persuasão do consumidor, o convencimento, sobretudo, o convencimento do consumidor. E a publicidade, existe uma gama enorme de gêneros publicitários. Eu selecionei aqui um anúncio publicitário que pode ser vinculado numa mídia impressa, na internet, numa mídia televisiva. Então, o anúncio, normalmente o tema, envolve as questões de consumo, evidentemente. Então, o que é o tema? Todo o gênero está circunscrito a um tema no campo geral ou um tema específico. Por exemplo, tema voltado para as donas de casa. Então, é dentro desse tema que a publicidade ela vai se ancorar. Como existe o tema dos consumidores em relação à questão das marcas de carros, né? Consumo de carros. Então, dentro desse gênero textual, você tem essas esferas, esses aspectos que podem ser assim enfatizados por uma ou outra publicidade. O estilo, como nós sabemos, o anúncio normalmente ele se utiliza tanto da linguagem verbal quanto da linguagem visual. Sobretudo a linguagem visual ela é extremamente importante para seduzir, para enfatizar determinados aspectos daquele produto que está sendo veiculado. Existem peças publicitárias que se voltam para o consumo, mas existem peças publicitárias que se voltam para a conscientização da população, né, em relação a determinado tema, né, da realidade, a conscientização em relação, por exemplo, ao combate à violência contra a mulher, em relação à conscientização quanto ao uso da camisinha, enfim, existe uma diversidade, né, existe diversos objetivos a depender da publicidade. A forma composicional, como eu disse a vocês, então o anúncio ele se constitui a partir de um elemento linguístico, aqui embaixo, e de uma imagem, aqui uma propaganda, por exemplo, que fala justamente de se combater, né, a violência doméstica, a violência contra a mulher. E aí você tem esse signo, essa imagem formada, né, de um buquê com várias mãos, né, em punho, que retrata justamente esse cenário de violência a que se quer combater. Um outro gênero muito explorado aqui e que circula nos jornais,
nas mídias, sobretudo nas mídias impressas, nas revistas, é a charge, né? A charge, o tema, ele vai de temas sociais a temas políticos, o estilo, você também, assim como a propaganda, você tem o desenho, você tem uma imagem e o linguístico ali presente. Existem charges que só utilizam a imagem. E a charge está muito atrelada a um evento, né, um evento momentâneo, né, um evento político, um evento social, um evento econômico. Então, normalmente, o chargista, a partir daquele evento, aquele fato, ele constrói um texto de humor, um texto crítico, argumentativo, evidentemente, que traz a opinião do articulista, muitas vezes, ou na maioria das vezes explícita ou implícita, que exige justamente do leitor uma capacidade de inferir, de deduzir certas informações. Um outro gênero, verbo visual, muito também utilizado aqui nas provas, nas avaliações, e que aparece também em revistas, as revistas impressas, em revistas na internet, né, nas revistas virtuais, é o gênero tira ou tirinha. Então, normalmente a tirinha você tem os quadros que formam, né, chamados fragmentos narrativos. Então, a tirinha é uma variante da história em quadrinhos. Você tem a construção de humor, normalmente existem tiras humorísticas, que constrói humor através da quebra de expectativas. O formato normalmente são três pode ser mais, 4, vir na horizontal, mas pode vir na vertical. Existem vários formatos, né, de tirinhas. É um gênero que tem uma sequência, normalmente uma sequência narrativa, e traz, muitas vezes, de forma implícita, uma crítica social, uma crítica política, enfim. Então você tem mais um gênero, verbo visual. Um outro que é muito comum é o cartaz, né? O cartaz fílmico. Então, cartaz que envolve temas de filmes, né? Para chamar a atenção do público em relação àquele filme. Então, é uma espécie de prévia, né? O cartaz ele chama a atenção porque ele remete aos produtores, aos diretores, e chama a atenção por essa prévia, né, esse conhecimento prévio, que vai atiçar a curiosidade, né, atiçar o envolvimento do espectador. Aqui nós temos esse cartaz, aí o tema é a questão. Nós temos uma releitura, que a gente pode chamar de paródia, do filme Pantera Negra, né, que fez muito sucesso, inclusive no ano passado, com a morte, né, do principal ator. É um filme histórico, é um filme que se destacou por trazer uma temática negra, questões de resistência, né, cujos atores e atrizes, né, 90% são atores negros, e aqui nós temos uma releitura, uma paródia desse cartaz fílmico a partir de autores, né, uma releitura de autores brasileiros. Então há uma brincadeira, um jogo, né, trazendo um outro contexto, que é o contexto de atores negros na mídia brasileira, como nós podemos observar Lázaro Ramos, enfim, e outros atores, né, e atrizes conhecidas do universo aqui da televisão brasileira, sobretudo na Globo. E por fim, eu poderia destacar outros gêneros que nós trabalhamos, como a questão da crônica, que é uma narrativa, e que a crônica ela está entre a literatura e o jornalismo, né? Mas uma narrativa. Eu trouxe aqui também um gênero com o qual nós trabalhamos, que é o haikai. Né? O haikai é um gênero que explora uma infinidade de temas, sobretudo temas amorosos, pode se explorar temas sociais, mas em geral temas sentimentais, voltados para questões do amor, do coração.
O estilo, você tem um estilo, o haikai é de origem japonesa, mas foi adaptada para a realidade, né, de outros países, inclusive do que no Brasil. Existem autores que na década de 70 adotaram esse gênero textual simples, né, porque ele tem um formato estruturado, é uma única estrofe, 3 versos. Em geral, a gente chama de redondilhas menores, versos de 5 sílabas métricas, ou versos de 7 sílabas métricas, que nós denominamos de versos heptassílabos, né, de 7, ou redondilhas maiores. Então, normalmente você tem no primeiro verso, né, infância, paciência, lembrança. Infância rimando com lembrança. Então, em geral, você tem essa estrutura que pode ser alterada, evidentemente, a questão das rimas internas ou rimas externas, mas basicamente você tem essa estrutura que são um poema simples construído com 3 versos somente. Então aí você tem um exemplo de haikai. Pai, um guia na infância, na adolescência, paciência, na velhice e lembrança. Então é isso, minha gente. A gente vai terminando por aqui. Apenas uma revisão rápida. Já mandei um material para vocês, reforçando a aprendizagem para que vocês leiam esse material, assistam os vídeos, assistam esse vídeo. E na quarta-feira, então, a gente vai fazer essa atividade de reforço. Tá ok? Então, um forte abraço e até a próxima.